Já faz algum tempo que eu voltei, estou aqui no Brasil, e então agora, no início eu aproveitei a visita das minhas netas, meu filho que veio mora nos Estados Unidos, que veio para cá, e aí aproveitei para curtir um pouco as netas, o próprio filho, fomos a Porto Alegre 2 vezes, passeamos lá, fomos no aniversário da minha sogra, que completou 90 anos, e com isso deixei um pouco de lado algumas coisas aqui do meu canal do YouTube, agora estou retornando. Bom, se vocês não conhecem, eu coloquei um vídeo, na realidade não um vídeo, não, uma newsletter no meu canal, na minha página do LinkedIn. Então, eu coloquei como eu coloco lá sempre, e dessa vez eu coloquei falando sobre soltar o freio de mão e acreditar que é possível. O que eu quis dizer com isso? Na realidade, eu utilizo um exemplo de que alguma vez você já dirigiu um carro e esqueceu o freio de mão puxado, normalmente os mais antigos ele puxado, outros hoje são botão, esqueceu e o carro anda, parece que está arrastado. Você acelera, mas ele parece que ele está preso. E, de repente, você se dá conta do que acontece e você esqueci o freio de mão, e desliga o freio de mão, e então o que que acontece com o carro? O carro começa a correr de uma forma muito mais fácil, entendeu? Como se estivesse sendo liberado um monte de potência sem que você faça nenhuma outra atividade, a não ser retirar o freio de mão. Mas isso é uma metáfora para a gente utilizar, porque existem pessoas que levam a sua vida como se estivessem andando com o freio de mão puxado. É lógico que, falando nisso psicologicamente, né? Ou seja, algumas das coisas que podem servir como um freio de mão, por exemplo, são imagens negativas sobre si mesmo, sentimentos do tipo assim, eu não consigo, ou mesmo algumas experiências passadas que foram negativas. Então, isso faz com que muitas vezes o nosso desempenho não seja o melhor possível. Vocês já ouviram falar tinha um desenho quando eu era garoto que era o do Lipe e o leão e Hard a hiena. Então, a hiena, ela estava sempre reclamando. E tinha um bordão que ela dizia assim: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Ou seja, tudo sempre que ela dizia que não ia dar certo. E isso até algumas pessoas que são um exemplo dessa síndrome de Hardy. Parece que tudo sempre vai dar errado. Não importa quão bom algo seja, sempre eles encontram o fator negativo para ressaltar. O dia pode estar lindo, um céu azul, que nem hoje, que está maravilhoso, um céu assim. Aí as pessoas que vivem com esse tipo de freio de mão puxado não conseguem aproveitar o momento. Eles então vão dizer, está muito calor, ou enfim, sempre vão procurar alguma coisa para justificar as suas ações, ou seja, estão na vida como se tivesse aquele freio de mão puxado. Um outro exemplo é de pessoas que preferem viver dentro de uma determinada zona de conforto, ou seja, eu não faço, eu sempre fui assim, eu não aceito, não faço nada diferente, eu não, ou seja, não querem correr nenhum risco, eles têm as zonas pré-programadas que eles estão sempre ali dispostos ali e não se importam em testar nada, nenhuma coisa diferente, mesmo que as coisas não estão dando certo. Ou simplesmente se acomodam com aquela situação. Também conheço muitas pessoas, mas tipo assim, na realidade, aquelas pessoas que são bem-sucedidas, por outro lado, elas descobriram que para você, se em vez de você usar para poder usar a força de vontade aumentada, como se estivesse desligando esse freio de mão, liberar os freios de mão, é a pessoa que liberta dessas crenças limitantes que eles têm. E uma ferramenta muito poderosa e disponível para as pessoas são as afirmações. O que são essas afirmações? Afirmações são aquelas coisas que você diz para você e, de uma certa forma, você está programando a sua mente para aquilo. Existe um grande criticismo sobre isso, as pessoas ficam
ou na frente do espelho, dizendo: "Eu sou rico, eu sou isso aqui", e as pessoas dizem: "Não, isso não dá certo". Na realidade, se a gente aceita algumas coisas e deixa essas coisas envolverem na nossa vida, nós vamos deixando nos desenvolver por aquelas nossas crenças. Eu me lembro muito bem de um mentor que eu tive no passado, que ele usava uma expressão em inglês que dizia assim: "If you said so", ou seja, se você diz, então está dizendo a verdade. Então eu dizia assim: "Ah, não vai dar certo". Eu falo: "Bom, if you said so", ou seja, se você está dizendo, é lógico que vai acontecer isso. Então, na realidade, quando a gente faz isso, a gente está colocando um empecilho para realizar as coisas. Então, você precisa aprender a superar essas crenças autodestrutivas que tem através de afirmações visuais positivas. Quando você visualiza aquilo que você está querendo buscar, aquelas coisas que você e bota um pouco de emoção naquilo, você realmente está preparando a sua mente para atingir um novo nível. Existe um pensamento, um ditado que Luiz Reis disse que uma afirmação é tudo que você diz ou pensa, muito do que normalmente dizemos e pensamos é bastante negativo e não nos criam boas experiências. Temos que reeducar nosso pensamento e falar em padrões positivos se quisermos mudar a nossa vida. Esse é o conselho dela. Então, as afirmações são uma maneira para nós substituirmos essas experiências negativas passadas que estão armazenadas na nossa mente por algo melhor e que nos leve o nosso subconsciente para uma situação mais positiva. Como é que a gente pode fazer algumas afirmações mais efetivas? Em primeiro lugar, você deve criar afirmações para você, pessoais. Ou seja, você não deve fazer aquilo, para a pessoa, para o seu filho, para a sua esposa, para quem quer que seja o seu colega. Para você dizer: "Eu sou". Então, o subconsciente, quando ele escuta isso, ele entende isso quase como um comando. A segunda coisa importante para nós, quando nós estamos fazendo as afirmações, é colocar um verbo no presente. Por exemplo, eu estou apreciando o fato de eu estar de férias na beira do mar. Então, quando você começa a colocar isso como se você estivesse vivendo aquele momento, ainda que não esteja vivendo aquele momento, você está colocando aquela emoção para dentro de você. Terceira coisa que eu recomendo é que usar frases curtas, porque as frases curtas são muito mais fáceis para a gente memorizar, né? Então, se você quer fazer uma afirmação muito grande, você não vai memorizar, ela não vai ser muito fácil. Então, seja breve. Outra coisa importante é ser específico, ou seja, você faz afirmações sobre algo que você quer atingir no resultado. Por exemplo, você pode fazer uma afirmação do tipo: "Eu estou dirigindo o meu novo Mustang vermelho". Né? Então, você está colocando uma afirmação bem específica. Você tem um desejo de ter um Mustang vermelho e está sentindo aquela emoção como se estivesse direcionado. Algumas pessoas podem dizer: "Ah, mas isso não dá certo". Bom, quanto mais você colocar os seus sentimentos nessas afirmações, do tipo você está apreciando, você está celebrando, ela mais fácil ela vai ser para você utilizar. Caiu meu. Bom, a outra coisa é recomendável que você repita essas afirmações diariamente, como se você estivesse utilizando elas como uma vitamina para sua mente. E isso, então, vai construir uma força mental interna para substituir aqueles pensamentos negativos, que é o freio que eu falei no início, por alguma coisa positiva, e ao fato de você repetir, você começa a colocar essas coisas dentro da sua mente. Você pode fazer, escrever até pegar hoje em dia um aplicativo no telefone, escrever as suas mensagens para que você possa se lembrar dela. Crie uma imagem viva na sua mente. E quando a gente está fazendo isso é uma técnica muito utilizada por atletas profissionais. Eles visualizam o que vai acontecer na sua vida. Por exemplo, agora, recentemente aqui no Brasil, estava com sucesso o filme sobre o Ayrton Senna. O Ayrton Senna tem um exemplo muito, muito interessante sobre ele conseguia visualizar a pista de corrida que ele ia enfrentar no dia seguinte
e ele sabia a cada milímetro aonde ele estava, quase que daria para ele dirigir com os olhos vendados, de tão perfeito que ele tinha aquilo na sua mente. Então, outro exemplo, por exemplo, é Michael Phelps, não sei se vocês se lembram, mas ele foi um dos maiores nadadores do mundo. E sempre quando ele fosse entrar numa piscina, ele já tinha revisto centenas de vezes aquilo que ele ia fazendo. Ou seja, ele mentalizava aquela situação. Agora, você vai dizer assim: "É, mas isso funciona para profissionais". Na realidade, não. Na realidade, existe um sistema que é chamado Reticular Activating System, o sistema de ativamento reticular, que nós temos na nossa mente, e quando a gente traz atenção para alguma coisa, ela se torna mais viva na nossa mente. Um exemplo, se você está pensando em comprar um carro, vamos dizer que você está querendo comprar um carro da Fiat, ou agora tem esse Volkswagen Corsa, que é um carro muito legal. Você está pensando em qualquer coisa. Se você pensa e visualiza aquilo, quando você vai sair na rua, você vai começar a ver vários lugares, reconhecer e ver esse carro, muitas vezes que você não teria notado outras vezes. Então, isso é esse sistema de ativação reticular na nossa mente. Então, quando a gente coloca essas coisas, a nossa mente se prepara para poder enxergar as oportunidades pela frente. Por isso que afirmações positivas, das coisas que você deseja sendo feitas dessa forma, com emoção, com coisa, elas funcionam da mesma forma, porque elas se colocam dentro dessa nossa parte da mente e vão se ativando. Então, quando você vai encontrar novas situações que pode levar aquilo que você quer, bingo, você chegou lá e você pode começar a usar. Então, essa é a principal mensagem desse meu. Você pode encontrar este e outros assuntos lá na minha newsletter. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva na minha newsletter no LinkedIn para que você possa receber quando nós colocarmos uma nova, ou então me acompanhe aqui no meu canal do YouTube. Solte o freio de mão e vamos acelerar o seu programa.